Uau, olha, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre a minha vida, experiências, situações que estão acontecendo, sobre tudo aquilo que eu vou vivendo e as coisas que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, experimentar e ser. E esses dias nós estamos refletindo ainda mais, pensando ainda mais, analisando ainda mais e vendo qual a meta a gente vai traçar para que a gente possa realmente superar tudo aquilo que virá daqui para frente, porque o que nos espera daqui para frente é uma grande interrogação. Nós podemos navegar em um mar totalmente tranquilo, ou nós podemos encontrar um mar totalmente revolto, um mar totalmente adverso para a navegação. E o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que ter um plano para que a gente possa colocar esse plano em prática devido à condição da navegação. Eu falo sempre que quando a gente se prepara com antecedência para o que pode acontecer e a gente modela planos para que a gente possa executar, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, estou me preparando primeiro espiritualmente, mentalmente e fisicamente, porque quando o nosso corpo está forte, a gente tem mais resistência para lutar, para correr, para entrar na batalha, no campo de guerra. Quando a nossa mente está preparada, equilibrada, consciente, a gente sabe muito mais como usar estratégias corretas para eliminar e vencer o adversário e destruir com o inimigo. E quando espiritualmente nós estamos em paz, nós estamos tranquilos, a gente consegue ter um equilíbrio maior, tanto no nosso campo material como no nosso campo mental. Então existe uma tríade, corpo, mente e alma, e é exatamente isso que eu tenho focado agora, nesses dias. A gente tem fortalecido a nossa tríade e a gente está confiante em nós mesmos, porque eu aprendi uma coisa, eu ouvi muitos líderes, como Evandro Viana, pessoas que são milionários, bilionários, como Pablo Marçal, como Paulo Vieira, que são meus mentores, e o que eu ouvi deles foi o seguinte: não importa o que Lula irá fazer com o Brasil, não importa a maré, o tsunami que o Brasil irá enfrentar, o que importa é sua reação diante das coisas que irão acontecer. O que importa é sua preparação diante de tudo que está prestes a acontecer. Então a gente vai se preparar assim, para que a gente possa surfar da melhor maneira nessa onda que vem. Eu aprendi uma coisa, estudando o Cabalho, estudando grandes mestres, a vida nunca vai estar boa para todos. 50% vai estar bem, 50% ruim. Existe o sistema de polaridade, existe dois polos sempre, existe sempre o pêndulo, e o pêndulo ele fica sempre para a esquerda ou para a direita, e quando ele centraliza, não pode nunca. O sistema pendular do Cabalho. Então, a gente vai viver momentos agora que muita gente vai se dar bem, a gente vai viver um momento que muitas pessoas irão se frustrar, se decepcionar, porque tamanha é a expectativa em tudo que vem por aí, e outras pessoas estão se preparando para o pior. Quando a gente se prepara para o pior e o melhor vem, a gente tem uma surpresa muito grande e emocionalmente a gente não se abala. Mas o que eu percebo é o seguinte: a partir do momento de uma grande vitória, de uma grande comemoração, surgem os problemas. A vida não é feita só de altos, a vida é marcada de altos e baixos. A prova é que quando você está internado na UTI, você está vivo se o gráfico subir e descer. Se o gráfico estabilizar numa linha reta, é o fim da tua vida, é o fim da tua carreira, é o fim da tua existência. Pelo menos aqui no planeta Terra. Então, o que eu espero é o seguinte: a cada dia a gente se preparar mais, a gente compreender que foi a maioria sim, mas não a maioria esmagadora. Talvez tenha sido uma maioria inconsciente que fez algo voltado pela emoção. Eu falo sempre, tem pessoas que votam mais para tirar alguém do que para melhorar a situação, do que com consciência de quem vai colocar no lugar. Se você tem uma empresa e você tem um diretor que é corrupto, é ladrão, você não pode tirar o diretor que é corrupto, que é ladrão, e colocar um diretor que é mais corrupto e mais ladrão. Mas isso é questão de mentalidade, isso é questão de concepção. O período pós-eleição me ensinou bastante. Eu tenho aprendido muito com tudo que está acontecendo, porque eu não tive uma decepção com o brasileiro, porque eu nunca esperei diferente do povo brasileiro. Nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Desde o início
que quando o Brasil foi descoberto, caramba, aqui era uma Sodoma e Gomorra, aqui era putaria, aqui era a maior esculhambação, porque os caras vinham de lá, estupravam as índias e davam espelho para os babacas dos índios ficar se olhando. Então é o seguinte, aí os babacas dos índios ficavam lá olhando no espelho e os índios e os espanhóis, os portugueses estuprando as índias. Essa é a história que é contada para nós e essa é a verdade. O nosso pau-brasil, que era uma riqueza naquele período, foi usurpado, foi roubado. Hoje, se a gente analisar, você não tem mobília de pau-brasil, nem nos órgãos públicos do Brasil, mas nos Estados Unidos você tem, em Portugal você tem. Então os portugueses, eles surratearam o Brasil, aqueles que colonizaram o nosso Brasil vieram com a cultura de roubo. E aí o que é que aconteceu? Muitos escravos fugiram de outros países, principalmente para a Bahia. E aí os escravos tinham aquela malandragem, a malandragem da capoeira. Eu tive a oportunidade de visitar Cachoeira e entrei em um presídio onde o pessoal ficava preso e realmente aquilo era uma coisa que o cidadão só saía dali, ou demônio ou demônio. Você não tinha como sair dali melhor do que o que você entrou. A mesma coisa hoje é o sistema carcerário brasileiro, né? Que beneficia os presos pode ter telefone, pode ter liberdade. Então, a mesma sacanagem, a mesma corrupção que era no início do Brasil, ela perpetua. É a questão cultural, a questão de corrupção no Brasil está impregnada, é uma questão sistêmica. Nós temos a corrupção no judiciário, no legislativo, no judiciário, no religioso, para que é algo mais corrupto do que as igrejas. A maior corrupção do planeta está nas igrejas. As maiores atrocidades do mundo, da história, foi cometida pela Igreja Católica, Apostólica e Romana, quando milhões e milhões de pessoas foram abatidas com a Bíblia no peito e foram cortadas a cabeça. Né? E aí nasceu Lutero, um revolucionário, alguém que falou, não, está tudo errado. Aí nasceu o protestantismo. Talvez agora a gente precise iniciar uma nova fase da história, precise nascer os rebeldes contra as leis dos homens, essa lei falida, essa sociedade que não funciona, esse modelo político que preza a corrupção. Então nós estamos caminhando para um período, eu creio, de renovação interior, de renovação, como eu hoje mesmo percebo o seguinte, eu não vou lutar pela coletividade, eu vou gravar meus vídeos, eu vou fazer aquilo que eu gosto, eu vou viver a vida que eu quero, da forma que eu quero, e vou objetivar meus projetos, mas eu não estou nem aí para a coletividade que se ferre no buraco que cavou, né? No buraco que você cavou, você vai cair. Eu não estou nesse meio, eu faço parte de outro processo, eu tenho outra mentalidade, eu tenho outra visão, a minha vida, o líder sou eu não preciso de governante. O governante ele não vai mudar porra nenhuma na minha vida se eu não mudar a minha atitude mental, se eu não trabalhar, se eu não me dedicar para tudo isso. E eu estou esperando o seguinte, me preparando fisicamente, mentalmente, espiritualmente, para surfar em toda essa onda que virá. Se o mar estiver revolto, se o mar estiver violento, eu vou surfar também no mar. Na crise existe duas questões, ou você para ou você visualiza oportunidade. Eu estou visualizando muitas oportunidades no futuro. Na morte, quando alguém morre, eu não vou no velório, eu opto por vender lenço. Durante a pandemia, eu vendi máscara, então eu me adaptei à situação de caos. A mesma coisa eu já sei, eu já passei por vários tsunamis, esse não será o primeiro e nem será o último. Será 4 anos de profunda renovação e acredito muito que o Brasil irá passar por uma retrospectiva muito grande e que os homens de bem, verdadeiramente, as pessoas que estão conectadas com Eu Sou, com o grande Criador do Universo, irão promover uma grande mudança e a guerra não terminou. Perdemos uma batalha, mas não perdemos a luta. A guerra continua e vamos guerrear assim. Vamos preparar nosso exército para a guerra. Sucesso sempre. Uau!